Olá, bom dia a todos. Um webinar um bocadinho especial. O nosso intuito aqui é fazermos disto mais uma reunião entre parceiros Aruba e a TechData, mais do que um webinar. Portanto, falem, estão aqui mais do que habilitados a fazê-lo. Primeiro que tudo, queria começar por vos agradecer pela vossa presença e pela vossa disponibilidade num dia já tão perto da Páscoa. Meu nome é Emanuel Campos, como vocês já sabem, a maioria conhece-me. Sou Technical Pre-Sales Specialist dedicado à Aruba aqui na TechData e para hoje resolvemos vir falar de dois temas que não são muito o dia a dia, mas que são fulcrais para a Aruba e para a estratégia da Aruba no nosso mercado, que é o Security Edge, basicamente SD-WAN, SD-Branch, e o Clear Pass. Portanto, como eu disse, vamos começar como é natural e como terá sempre que acontecer numa parte das apresentações que fizermos, falar sobre o Aruba SP, explicar aqui um bocadinho as alterações que existiram recentemente com o Atmosphere e o que é que apareceu de novo. Depois falar do Aruba Secure Edge, termos como o SASE, SD Branch e depois ver como é que ele garante a segurança e a operação. E, novamente, e mais uma vez, não quero mais falarmos sobre o Clear Pass, a abordagem Zero Trust Security e as diferentes componentes do Clear Pass. Eu coloquei aqui os Q&As no final, as perguntas e respostas, mas como é óbvio, vocês podem ir fazendo. Eu, entre temas, vou parar um bocadinho para falarmos e fiquem à vontade para fazer as perguntas, para me interromperem, para aquilo que quiserem, ok? Então, avançando sobre o Aruba SP, como vocês sabem, o Aruba SP Edge Service Platform tem estas camadas: Connect, Protect, Analyze and Act, e basicamente as componentes que caracterizam cada uma das camadas estão aqui. Temos na parte de conexão ou conectividade a capacidade de termos o wireless, o switching, SD-WAN, fazer a gestão da relação entre o 5G e o wireless e também de gerir equipamentos IoT, portanto a chamada Unified Infrastructure. Depois temos na camada de proteção a nossa visibilidade, a autenticação, a monitorização contínua, a aplicação das políticas, Unified Threat Management, com a segurança Edge to Cloud, e depois a nossa IOPS, focada em Machine Learning e Inteligência Artificial, onboarding, fazer aprovisionamento de equipamentos, orquestração, verificar as analíticas de rede e retirar daí informação para fazer as tais orquestrações e aprovisionamentos, sistemas de localização e de gestão, portanto, IOPS. A quarta camada é podermos consumir isto de diferentes formas e como o cliente necessitar naquele momento. Portanto, nós podemos cobrir tanto as ligações remotas, como as ligações a sucursais, como a relação com a cloud, ou então ter as tradicionais infraestruturas de campus e de data center. Portanto, novidades, Aruba Central Net Conductor. Acho que é muito importante vocês darem uma olhada e perceberem o que é que muda com o Net Conductor. Portanto, todos os que estão habituados à segmentação da rede e de utilizar toda a infraestrutura da Aruba no AOS 8, eu acho que é interessante verem o Aruba Central Net Conductor e o que é que ele nos traz. Os access points self-locating significa que vão ser access points que têm GPS e que nos ajudam aqui na localização onde eles estão. A inclusão do Aruba Central no GreenLake e esta plataforma passar a ser também ela gerida no GreenLake, e as diferentes ofertas que com esta inclusão surgem de Aruba no GreenLake. Portanto, esta era uma introdução que eu achei que fosse relevante partilhar convosco e daqui acho que podemos passar para a parte do Aruba Secure Edge. Basicamente, nós temos aplicações que são modernizadas todos os dias. As empresas inventam novo software, inventam novas soluções
E a verdade é que a nossa rede, principalmente a rede One, vai ficando como estava. Portanto, muitas das vezes a solução One foi adquirida antes de existirem estas tantas soluções e tantas variações de soluções que funcionaram a partir da cloud, coisas que funcionavam on-prem e que passaram para a cloud. Portanto, temos aqui uma inconsistência na performance das aplicações por via disto. Depois, a arquitetura passa a ser muito complexa porque os protocolos têm que ser revistos e a verdade é que nem sempre temos recursos, e se os recursos ficarem alocados a esta tarefa de tanta coisa que mudou, vai ser uma empreitada muito, muito, muito grande. As infraestruturas de sucursais são cada vez maiores, temos uma série de coisas e passam a ser bastante complexas de gerir, porque normalmente nem sequer há IT nestas sucursais. E como vocês já devem ter experienciado em muitos dos vossos clientes, com a heterogeneidade de redes, a automação acaba por não ser. Portanto, temos sempre gestão manual, equipamento por equipamento, e muitas das vezes com fabricantes diferentes. Temos uma infraestrutura complexa e muito cara, porque para conseguir centralizar esta relação toda que vimos anteriormente, normalmente opta-se por redes MPLS, que são dispendiosas e que são sempre dependentes de terceiros. Portanto, a segurança e a camada de segurança que vem com isto é algo que, ou às vezes, não é implementada, que eu já me deparei com casos desse género, que o cliente adquire o MPLS, mas que não internamente não tem uma forma de autenticar e perceber quem é que anda na rede, a não ser na sua entrada de rede. E depois a verdade é que a segurança e a aplicação das políticas torna-se um bocadinho mais difícil. E é por isso que surgiu esta terminologia SASE, Secure Access Service Edge, e que, portanto, temos aqui a nova Edge da One, portanto, Software Defined One, em que nós já temos uma forma de gerir inteligente a nossa relação na One, e depois a segurança garantida para a cloud, portanto, Secure Web Gateways, Zero Trust Network Access, Cloud Access Security Brokers, são tudo nomes que nós não estávamos habituados aqui a ter, mas que com a inclusão de informação e de ferramentas na cloud é, é uma necessidade e não podemos fugir dela. Portanto, como é que a Aruba endereça esta necessidade? É simples, tem um portfólio bastante alargado. Nós temos desde os equipamentos, os Road Warriors, ali com o VIA instalado, que é o agente que se instala num equipamento e que se liga à nossa infraestrutura para um equipamento. Temos a possibilidade de colocar um access point apenas, por exemplo, numa loja, uma sucursal, algo do género pequeno, que chamam os micro branches, onde podemos ligar outros equipamentos periféricos e fazer o túnel para o nosso data center. Temos a possibilidade de ter SD-WAN integrado, ou seja, ter uma gateway Aruba, o chamado SD Branch Gateway, que liga a outra gateway centralizada, ou um cluster de gateways centralizados, os switches e os APs, ou então, para quem trabalha Aruba e Silver Peak, ter apenas a gestão SD-LAN com também aqui a inclusão das gateways, dos switches e dos APs, mas a componente da SD-WAN passar a ser feita pela Silver Peak, que também, como vocês sabem, faz parte do ecossistema da Aruba. Em cima, temos a possibilidade de ligar-nos por MPLS ou por internet aos diferentes recursos, sendo que não é retirar do cliente a ligação MPLS que ele tem, não é dizer eu agora chego aqui e substituo tudo, não, é explicar-lhe que ele pode ter uma ligação à internet muito mais efetiva do ponto de vista de custo para fazer esta relação com a cloud, não sobrecarregando a ligação MPLS, não sobrecarregando o data center e não tendo que tudo ir para o data center, mas sim
podendo fazer o balanceamento e conseguir aqui uma otimização, tanto do ponto de vista de custos, como do ponto de vista de performance. Porque, como vocês devem calcular, em termos de latências e de problemas de ligação dos sucursais ou dos equipamentos que estão ligados remotamente, terem que ir todos à sede é um problema, e é isto. Foi para endereçar este problema que foi inventado este termo e esta terminologia da SD-WAN. Portanto, máxima mobilidade que ouvia e um portfólio completo com soluções para cada tipo de utilização que os vossos clientes tiverem. Aqui, uma mais-valia é termos uma estratégia comum, desde os equipamentos core, ou seja, a segurança, a cloud, e sempre focados nos clientes. Estas integrações vão começar e vão continuar a evoluir. Muitos de vocês que já viram estas apresentações anteriormente perceberam que este slide já teve uma fisionomia um bocadinho diferente. Portanto, há sempre evoluções. A Aruba está a apostar muito nesta tecnologia e é por isso que eu vos trouxe aqui hoje e quero e gosto de partilhar isto convosco. O que é que nós queremos e o que é necessário para um cliente fazer esta transformação na One? Primeiro que tudo, eliminar tudo o que tem de antigo, fazer com que toda a infraestrutura possa correr em qualquer plataforma, não poder ter um trade-off, ou seja, ter um LA trade-off que garanta a performance e a experiência dos clientes para milhares de aplicações e serviços. Automatizar tudo, ou seja, conseguir fazer a automatização de todos os equipamentos e garantir que não há problemas. Mudar de uma lógica de defesa de periferia para uma lógica de SASE, ou seja, Secure Access Service Edge, aquilo que vimos há pouco, e também garantir uma liberdade de escolha para estes clientes, portanto, melhorar aqui a abertura da rede, que muitos dos vendors que os clientes acabam por ter fazem uma espécie de um lock-in e que não dão aqui a possibilidade de evoluir e de ver novas realidades. Portanto, a verdade é que a Aruba quer que os parceiros tenham aqui um foco numa nova realidade. Portanto, como é que tudo isto funciona? A solução é SD Branch. Temos aqui esta cloud que, como vemos, é o Aruba Central Management and Control, portanto é a ferramenta que faz a gestão no Aruba Central, onde nós conseguimos ver os nossos sites, ver as nosso data center, ver as branches, sejam elas pequenas, micro ou grandes, e também as pessoas que andam na rua ligados pelos agentes via. Portanto, tudo isto é orquestrado. As ligações à cloud também podem elas ser orquestradas e devem ser orquestradas com as gateways, tanto em AWS como em Azure. Portanto, tendo tudo isto garantido, nós conseguimos fazer uma ligação e uma qualidade de serviço e de experiência muito melhorada para os clientes. Portanto, eu acho que não é muito complexo de compreender as diferentes realidades, mas é sempre bom reforçar esta arquitetura. Portanto, uma das vantagens que nós conseguimos com estas gateways, e muitos de vocês não o sabem, e eu gosto sempre de partilhar isto convosco, é que através de IPS e IDS elas conseguem fazer Unified Threat Management e retirar daqui a necessidade de ter uma firewall na branch, ter uma firewall na central e pô-las a falar e depois conseguir fazer as VLANs e a segmentação. Portanto, tudo isto é orquestrado, tudo isto é feito de uma forma bastante simples no Aruba Central e vocês não têm que ter a expertise local para caso alguma coisa corra mal, o cliente ficar à rasca ou precisar de ter aqui uma intervenção muito dedicada e num sítio que pode até ser de difícil alcance e dispendioso para deslocar lá um recurso. Vocês conseguem ter a Dynamic Segmentation na branch e a segurança
de Unified Threat Management, que muitos de vocês e em muitos dos vossos clientes é mais do que suficiente, principalmente num ambiente desta dimensão, sendo que com a Dynamic Segmentation só entra na rede quem vocês quiserem, quem vocês permitirem, ok? Estamos a falar só da entrada de rede e não de pessoas que populam, de equipamentos que populam na rede. Para isto é sempre necessário uma gateway no branch, daí que no VIA e no micro branch, em que temos um agente ou um AP, esta lógica não se aplica. Portanto, o Aruba Central, como eu vos falei, é a zona onde nós fazemos toda esta orquestração, a gestão centralizada de toda esta ecola, como eu costumo chamar, de toda esta infraestrutura. Portanto, aprisionamento garantido, gestão compreensiva, ou seja, gestão simples, automatização e informações inteligentes que são extraídas dos dispositivos, portanto, a informação, os chamados insights que eles nos dão, são depois traduzidos em automações e em resultados para o negócio. A plataforma que integra com IoT e mobilidade, em perfis dos equipamentos, portanto conseguimos ver o que é um equipamento IoT e o que são equipamentos móveis, e a integração com terceiras partes, com APIs abertas, e aquele chamado ausência de lock-in que nós temos, que é muito valorizada por muitos parceiros e que permite aqui uma série de integrações que outros vendors não vos dão. Portanto, switches, gateways, access points, utilizadores, equipamentos diversos, integrações, tudo isto o Aruba Central dá-vos, e a vantagem de ser uma solução na cloud, que não é naturalmente uma necessidade de manutenção que vocês tenham. Portanto, isto tudo o SD Branch é gerido na cloud. A orquestração, como é óbvio, é feita roteamento, a orquestração e os túneis são todos eles feitos e orquestrados pelo Aruba Central. Portanto, vocês têm um ponto central de gestão de tudo isto e da orquestração que vos ajuda, inclusivamente, a aplicar algumas políticas. Por exemplo, quando vocês mudarem, e é aqui que entra um bocadinho o NetConductor, quando vocês mudarem configurações em alguns dos equipamentos, eles vão mudar noutros. Portanto, a vossa rede vai ser toda ela orquestrada e toda ela gerida, e consegue fazer-vos aqui uma ligação e uma escalabilidade da arquitetura bastante, eu diria que é bastante útil para a maior parte dos vossos clientes. Portanto, como vocês conseguem fazer uma gestão e uma aplicação de políticas bastante alargada em toda a rede, vocês têm aqui uma solução bastante diferenciadora. Portanto, do lado de SD-LAN Orchestration, vocês estão limitados apenas e só à rede interna, mas aqui continua a brilhar e faz uma orquestração na mesma de tudo, menos da SD-WAN, fazendo o overlay da SD-WAN, e damos aqui o acesso ao que vocês têm dentro de casa. Ainda assim, vocês continuam a ver todos os equipamentos, e isto aplica-se a qualquer vendedor de WAN que tenham. Portanto, a lógica do SD Branch é a junção da SD-WAN mais a SD-LAN, mas quando não tem SD-WAN também continuam a ter SD-LAN, não se pode chamar SD Branch, mas pode-se chamar SD-LAN com orquestração e com toda a possibilidade de gestão que vocês têm com esta solução, ok? Continuam a ter a possibilidade de fazer Dynamic Segmentation, porque se tiverem, como é óbvio, a capacidade de segmentar a rede, conseguem-no fazer independentemente de terem a gestão da WAN ou não. Portanto, costuma-se dizer, e por estes motivos todos que vimos até agora, mas mais em detalhe daqui para a frente, que temos não só uma solução abrangente, mas também garantidamente segura de ponto a ponto, desde a identificação à proteção, à detecção, à resposta e à necessária recuperação depois de todos estes passos. Portanto, identificar, como vimos, conseguimos saber quem são os equipamentos e quem são os perfis que estão dentro da nossa rede, sempre, como é óbvio, requerendo e recorrendo ao Clear Pass, fazendo o profiling de todos os equipamentos que aqui vemos.
fazemos novas tags garantindo que estamos a identificar os equipamentos consoante o seu desenvolvimento na rede, podemos fazê-lo e podemos ver sumários de detalhes de cada perfil de cliente que está ligado à nossa rede. Em cima disto, conseguimos ver a atividade da rede que cada um destes equipamentos tem. Com isto, podemos fazer uma proteção, aplicar políticas consoante a função de cada equipamento ou de cada pessoa e equipamento na rede e assim conseguirmos garantir uma arquitetura SASE. Portanto, conseguimos ter a SD-WAN e a segurança na cloud porque conseguimos dizer quem é que pode ir para a cloud, quem é que não pode e o que é que pode lá fazer. Portanto, a camada de proteção está completamente garantida. Porquê? Porque temos a capacidade de fazer Dynamic Segmentation. Como é que isto nos ajuda? Ajuda-nos porque conseguimos diferenciar o utilizador independentemente da máquina em que ele esteja. Ou seja, se eu tiver numa máquina que é supostamente permitida pela minha companhia, eu consigo ver tudo o que aqui está dentro. Se a minha empresa, a TechData, disser, Emanuel, eu deixo de ligar o computador pessoal, mas, como é óbvio, vais para a internet e pouco mais do que isso. E com isto, com a soma de toda a solução de SD Branch e do ClearPass naturalmente, e é por isso que eu falo deles em conjunto, dá-nos aqui a possibilidade de fazer Dynamic Segmentation e garantir na mesma a segurança da nossa rede. Detectar quem é que vem na nossa rede é fácil, como nós temos o acesso definido por função, aplicamos políticas por função de cada um dos equipamentos e é aqui que integrando com os terceiros e com as soluções parceiras, nós conseguimos retirar mais informação e definir regras cada vez mais apertadas para quem vai. Portanto, numa lógica de integrações, nós também temos a possibilidade de continuar a proteger. Sobre a parte de detecção, como vos falei, temos IDS e IPS incluído nas gateways, que conhecem malwares e possíveis ameaças que na entrada de rede, na ausência de uma firewall toda XPTO, as gateways da Aruba também o fazem, portanto, felizmente no branch também não tem aqui uma exposição total como seria numa lógica em que pomos apenas um switch e um router e está bom. Em cima disto, vemos a informação detalhada ao longo do tempo, o Aruba Central vai recolhendo essa informação e vai-nos dando métrica e captura da informação para nos dizer o que é que está dentro da nossa rede e o que é que poderá ser ou não uma ameaça ao longo do tempo. Que ameaças é que detecta e que ameaças é que conseguiu parar e as percentagens de equipamentos e de países, por exemplo, aqui em baixo temos ali os países que têm o maior número de origem das ameaças. É óbvio que isto com VPNs e triangulações pode surgir de qualquer lado e ser o vizinho de cima. Sendo como for, é ilustrativo daquilo que vocês conseguem retirar do ponto de vista de detecção de ameaças. Do ponto de vista de resposta, temos a capacidade de fazer a recolha da informação, como nós vimos anteriormente, e fazer a integração com terceiros e alertar as nossas equipas de segurança e de operação para problemas que possam ser identificados da rede. Portanto, em sumário, o que é que nós temos nesta nossa rede? O que é que nós tínhamos antigamente? Tínhamos aqui um cenário grande do lado esquerdo em que temos a nossa cloud que quisermos adquirir e passar a utilizar para desenvolvimento, para testar coisas e etc. E temos a nossa infraestrutura que já existia, que é completamente heterogénea e que temos o nosso router, a nossa firewall, temos aqui um otimizador de rede, temos o nosso switch e temos depois a nossa controladora wireless LAN e os nossos APs
que fazem a gestão da parte de mobilidade. Portanto, a diferença entre uma rede deste género e a rede Aruba, como vocês veem, não só no número de dispositivos que temos que gerir, mas também na capacidade que temos de geri-los centralizadamente, de uma forma uniforme, desde o acesso até ao core, até à gateway, até ao branch, até quem está em casa com o equipamento ligado com o agente. Portanto, toda a vossa infraestrutura é possível ser gerida, é possível ser monitorizada, desculpem, e é possível ser completamente vista e segura. Portanto, esta é a grande diferenciação. E tudo isto, como já vimos, com o Aruba Central. Antes de avançar para o ClearPass, queria lançar aqui a discussão para perceber quem é que tem dúvidas. Sim, pois, é mesmo isso, como vimos, e pronto, boa. Espero que tenha. Eu acho que sim, acho que respondi-vos a todos e obrigado pelos que tiveram a coragem de abrir o micro. Bom, passando aqui para o Aruba Clear Pass, muitos de vocês já conhecem e, como vimos anteriormente, é impossível falar de SD Branch sem falar sobre o Clear Pass e sobre esta lógica do Aruba Zero Trust Security Framework. Zero Trust é um conceito que é comum na indústria e é assim que a Aruba tenciona e com este equipamento que a Aruba tenciona endereçar. Portanto, garantimos a visibilidade, saber quem é que está na nossa rede através do ClearPass, naturalmente, do Policy Manager, mas também conseguimos aprofundar a nossa visibilidade com o ClearPass Device Insights. A autenticação é feita pelo Policy Manager, portanto, Authorization, Authentication e Accountability. Portanto, perceber quem é que anda na nossa rede e retirar daí os 3 As é o ClearPass Policy Manager que o faz e conseguimos ter a autenticação numa função, como uma rede, como um só, para equipamentos que podem fazer o AAA, como chamam os americanos, ou não, ok? E é aí que temos que fazer o fine-tuning em cada uma das nossas políticas para conseguir abranger tudo. E quando eu falo tudo, falo aqui, por exemplo, de equipamentos IoT, não é? São esses que normalmente não conseguem fazer esta autenticação. E como é que conseguimos isto? Através do controle dos equipamentos da nossa rede, através das funções. Ou seja, se tu és um equipamento IoT, tens uma função e vais para aqui, ponto, não mexes, e vês estas informações que estão restritivas a ti. Se fores um equipamento de colaboração, ou seja, um equipamento que tem que aceder ao data center e à informação vital da empresa, aí sim vais entrar, mas também posso fazê-lo mediante o equipamento. Portanto, privilégios de acesso muito precisos, identificação e contexto são sempre fundamentais, ou seja, sabermos quem é que entra e porquê que entra. A seguir, a monitorização contínua, o tal terceiro A, e é aqui que entra o ecossistema de parceria de todos os parceiros da realidade Aruba e que integram com o ClearPass. São mais de 150 integrações já testadas e que estão disponíveis para vocês como parceiros verificar como é que elas funcionam. Ou seja, quando a Aruba diz que testou a integração com um vendedor terceiro, não esperem, ou não é a expectativa que devemos ter, é de perceber como é que o equipamento integra um com o outro, ou seja, quais são as capacidades deste equipamento terceiro que a Aruba testou e que nos diz, olha, podes usar, que eu neste sentido consigo interagir e integrar com aquele vendor. Não levem a impressão de que todos eles estão testados em todas as suas funcionalidades e que o que fazem num conseguem fazer no outro. Não é necessariamente assim, ok? Pronto. Depois, aplicarmos estas políticas e a resposta consoante aquilo que vai acontecendo. Portanto, se nós tivermos a visibilidade, darmos a autenticação e soubermos qual é a função daquele equipamento, vemos que ele está a comportar de forma expectável na rede, aplicamos aquela política e segue a dança. Passado um tempo, se chegando aqui e voltamos a fazer o ciclo, vemos que na monitorização contínua houve ali alterações, aí sim
ou por alteração de de algum comportamento daquele equipamento. Um evento que faça alertar o sistema, nós podemos aplicar novas políticas e, por exemplo, um utilizador que tinha múltiplos acessos na rede passará necessariamente a deixar de os ter. Ok? Como é que isto funciona? Eu fui dizendo ao longo do tempo, mas temos o ClearPass Device Insight para a visibilidade e para o profiling, o Policy Manager para a autenticação e análise de posture, ou seja, se tem o sistema operativo certo, se o antivírus está correto, se tudo aquilo cumpre os SLAs e o que a empresa definiu como sendo mínimos de segurança. O Policy Manager também para os role-based e os acessos e o controle de acessos consoante as funções dos equipamentos. O Policy Enforcement Firewall, que vive nas gateways, e o IPS para esta relação de segurança com terceiros, ou seja, a monitorização contínua de quem é que anda na nossa rede, através desta firewall e do IPS, e das relações com quem está na firewall, com o antivírus e por aí fora. E depois, por fim, a aplicação que nós vimos ali naquela anterior, no anterior slide, a aplicação e a alteração, se necessário, das nossas políticas, ok? Como é que tudo isto surge e porquê é que o ClearPass é fundamental? Muitos de vocês, de certeza que viram SSIDs a crescer dentro das empresas e isto necessariamente vai levar a criar mais e mais e mais VLANs. Portanto, esta gestão de SSIDs e de VLANs foi, para muitos casos e para muitas realidades, um tormento e um problema que os operadores disseram: pá, eu não tenho tempo para gerir isto, eu não consigo garantir que isto está tudo up-to-date e tenho receio que isto seja uma ameaça interna e que eu, escapando aqui um tema ou outro, possa abrir uma brecha de segurança na minha rede. E, portanto, este pode ser um tema que vocês possam falar com alguns dos vossos clientes, daí este slide estar aqui. E vocês com o ClearPass e com a infraestrutura toda, gateways, APs, switches da Aruba, conseguem garantir que a parte não só de cabo, ou seja, do switching, mas também a parte wireless seja vista como um só, e vocês, ligando o equipamento onde quer que se ligue, seja wireless, seja cabo, ele tem o perfil definido e vai ter os acessos que são expectáveis. Portanto, voltando um bocadinho aqui ao que é o ClearPass, temos a visibilidade, temos o controle e temos a resposta. E eu aqui foco-me de baixo para cima. A resposta é a integração, como nós vimos, com terceiros e as capacidades internas de segurança que a própria infraestrutura da Aruba tem, o PF, o Policy Enforcement Firewall e o IPS, mas também essas integrações com Palo Altos, com Checkpoints, com Microsoft, ali com McAfee, com ArcSign, enfim, todos estes parceiros e muitos outros que fazem que são, no fundo, soluções de segurança e que ajudam nesta resposta, a dizer-nos informação sobre como é que a rede está e a aplicarem as medidas corretivas necessárias, o controle que é feito pelo Policy Manager e que reduz o risco, garantindo aqui alguma automação. É óbvio, tem que ser bem levantados os requisitos anteriormente e bem aplicadas as políticas para que isto funcione, naturalmente, e com isto conseguimos ver todos os equipamentos que estão autenticados ou não e que estão autorizados. Deixamos de ter na rede de equipamentos que nos ligam e nós fazemos zero ideia de como é que eles surgiram e quem é que os colocou lá. Portanto, aqui passamos a ter o controle total. E acima disto, e deixei isto para o último, porque sei que nem toda a gente é exclusiva de um vendor só, vocês conseguem, com dicionários de rádios, saber, não só com Aruba, mas com terceiros também, o que é que popula a vossa rede, seja na parte de cablada, seja na parte wireless. É óbvio que tudo o que eu tenho vindo a apresentar, tanto na parte de SASE como na parte de Zero Trust,
A história das funções e dos roles é exclusiva Aruba, não é? Naturalmente. Mas não é um lock-in, mais uma vez digo, e reforço, vocês, se virem uma realidade heterogénea, tentem mudá-la para Aruba, mas antes não, não se inibam e não pensem que não conseguem colocar lá soluções como o ClearPass, porque esta é a vantagem, uma das vantagens do ClearPass é bastante alargado e há quem diga até que chega a ser agnóstico. Portanto, o que é que nós temos no ClearPass? Mais uma vez, visibilidade, automação e proteção. Portanto, na parte da visibilidade, o Policy Engine diz-nos os equipamentos que lá estão dentro, mas o Device Insight ainda nos dá mais visibilidade aprofundada se quisermos. Os rádios, os Change of Authorizations, a autenticação dos equipamentos, perceber quem é que eles são, os dicionários rádios e os reportes, que eu não falei deles até agora, mas que são muito, muito interessantes. Automação, podemos simular políticas, podemos fazer e conseguimos ver quem é que andou e por onde é que andou. Criação de políticas por templates, conseguimos fazer ligações guest se quisermos e os logs são recolhidos por sessão. Ou seja, eu acho que é aqui bastante alargado do ponto de vista da automação. Do ponto de vista de proteção, nós conseguimos fazer a troca de informação através da API aberta ao Syslog com terceiros, garantir extensões, o registro dos equipamentos e retirar e revogar os certificados que dão acesso à nossa rede. Portanto, esta é, em suma, a explicação. Este slide é um bocadinho menos gráfico, mas ajuda-nos aqui a perceber como é que tudo isto se arruma. Ou seja, nós temos equipamento que se quer ligar, o nosso AP vai fazer uma ligação com o Policy Manager através de rádios ou HTTPS. Temos as controladoras, APs, switches, VPN, multivendor, HP, Aruba, o que for, ok? Temos aqui um AP, mas pode ser o que vocês tiverem na rede do cliente para dar acesso. E depois temos as soluções que estão incluídas no lado esquerdo, que é a solução Guest, ou features que podem ser licenciáveis, como o onboard e o on-guard. Muitos de vocês já os conhecem, portanto, o onboard e o on-guard são features adicionais licenciáveis do Aruba ClearPass. O que é que nós temos no Policy Manager de base? O Policy Engine, a autenticação 3As, a definição dos perfis dos equipamentos, o registro e aprisionamento dos equipamentos, uma autoridade de certificação e um Captive Portal que podem utilizar, ok? Em cima disto, como nós vimos, temos a lógica de Exchange, temos aqui a lógica de integração com a informação que é retirada daqui, com CMs, integração com firewalls, a noção de contexto, ou seja, o perfil interno do equipamento, a posture, ou seja, o que é que ele tem, o que é que não tem que ter, portanto, tudo isto que nos dá contexto internamente também podemos integrar com o equipamento e, como é óbvio, e não devia de deixar para o fim, mas calhou a autenticação e a identificação de quem é que vai entrar na nossa rede, não é? Portanto, seja AD, LDAP, Kerberos, enfim, o que vocês acharem que é relevante e que o cliente utilizar para identificar quem é que deve e quem é que não deve entrar na própria rede. Portanto, o que é que vocês estão cansados de ver? Uma porta, VLANs, ACL, QoS, ACL Desktop, VLAN X, VLAN Y, VLAN Z. Enfim, vocês têm que, por porta, fazer esta gestão. Com aquilo que eu vos disse, o ClearPass é que vai fazer essa gestão. Vocês, numa porta, não se têm que preocupar se tem 24, 48, se tem 8 portas, vocês, 12 no caso dos atuais, vocês conseguem fazer autenticação e autorização e tudo o resto e colocar um equipamento na rede, seja ele qual for, ok? E quando está aqui uma porta,
assumam que o AP também funciona nesta lógica de porta de entrada, ok? Integrações de terceiras partes. Exemplos. Eu já vos falei de alguns, mas há aqui alguns como, por exemplo, EMM, que é utilizado em alguns clientes, seja uma solução SAP, seja SOTI, seja AirWatch da VMware. Vocês vão ver, o Intune também já tem, ou o G Suite já tem muita adesão. Estes equipamentos podem ser vistos, podem também ser vistos as componentes de social networking, ou o que lhe quiserem chamar. Portanto, estas integrações também podem ser feitas e coisas que possam vocês vir a ver mais na rede. Eu diria que se calhar aqui a parte de logging, um Splunk com um ArcSign, vocês são capazes de verem alguns clientes e, como é óbvio, o Teams, o ServiceNow, o Slack, muitos clientes se calhar têm e vocês conseguem fazer a integração com estas plataformas, ok? Isto só para vos dar um contexto de como é que isto funciona. As integrações já estão colocadas, vocês veem ali alguns exemplos. Do lado esquerdo temos a associação de um endpoint a um servidor de contexto. Como vocês veem, tem ali os EMMs e tem ali todas essas soluções em que vocês conseguem fazer essa integração para vos dar contexto sobre aquele equipamento. Em cima, os social logins, ou seja, quem é que pode e como é que aquele equipamento se pode ligar à nossa rede, e depois, em baixo, a configuração para soluções de transação, como o PayPal, que também podem ser integradas. E como vocês veem, tem aqui algo que não é preciso fazer a customização, mas sim o ClearPass, e mais uma vez ressalvo, não necessariamente de uma forma total com estas soluções, mas em partes e testadas estão funcionalidades já pré-definidas com o ClearPass. Identificação e resolução de problemas proativamente. Vocês podem, como eu vos mostrei há bocado, integrar o ClearPass com CMs e com helpdesks, e ele pode criar tickets automáticos, não só SNMP e Syslog, mas também por e-mail, e integração direta com o sistema de ticketing, ou por SMS ou por voz. É como vocês, o vosso cliente necessitar, para a resolução e identificação de problemas que possam surgir na rede. E como nós vemos ali Mobile Iron, temos ali também um problema do Wi-Fi. Portanto, temos aqui uma série de origens que podem ser integradas. Abro agora espaço mais uma vez para falarmos aqui um bocadinho e para vos perguntar se têm dúvidas, se não têm, uma vez que tive a sorte de não ter sido interrompido até agora. Sim, a verdade é que nem sempre nós conseguimos ter disponibilidade, mas sim, fazemos a maior parte das vezes que conseguimos. Eu acho que respondi-vos a todos. Queria desejar-vos uma boa Páscoa, agradecer o tempo que despenderam aqui connosco, e tendo em conta a adesão e a participação, eu acho que vamos ter que repetir algo do género no próximo trimestre. Despeço-me de vocês e desejar-vos um bom fim de semana em família e com muita saúde. Obrigado a todos e até à próxima.